Fala galera, voltei, questão 10, finalizando nosso capítulo, bora lá, né? Questão 10. Recentemente, anunciou-se que o Brasil atingiu a autossuficiência na produção de petróleo, uma importantíssima matéria-prima com a base moderna da sociedade tecnológica. O petróleo é a complexa mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. Para sua utilização prática, essa mistura deve passar por um processo de separação denominado destilação fracionada, em que se discriminam frações com diferentes temperaturas de ebulição. O gráfico a seguir contém os dados do ponto de ebulição dos alcanos não ramificados, desde o metano até o decano. Vamos lá. Com base no gráfico anterior, considere as seguintes afirmativas. CH4, C2H6, C3H8, C4H10, aqui está erradinho, né? Saiu errado na hora de escrever. C4H10. São gasosas a temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius. Então você vai pegar aqui 25 graus Celsius. Você vai traçar uma linha para a gente ver onde ele está passando, né? E você vai contar quantas bolinhas tem, né? Cada bolinha é um número de átomos de carbonos. Aqui é C1. Aqui é C2, aqui é C3, aqui é C4. Se observar até o número 4 de carbonos, a gente está abaixo de 25 graus Celsius. Então, sim, essas aqui são substâncias gasosas, tá? O aumento da temperatura de ebulição com o tamanho da molécula é reflexo do aumento do momento dipolar da molécula. Cara, eu vou te mostrar aqui rapidamente o que é o momento dipolar para você não errar isso. Aqui eu tenho uma ligação carbono e hidrogênio, certo? Você não precisa gravar valores, mas aproximadamente o carbono tem eletronegatividade 2,5 e o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. A eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair elétrons em uma ligação química. Como a eletronegatividade do carbono é maior, os elétrons são atraídos para o carbono, certo? Isso significa que essa ligação química representada aqui tem um momento dipolar diferente de zero, ok? Mas se você for pegar um hidrocarboneto, aí eu vou representar aqui o metano, que é nosso hidrocarboneto mais simples. A gente tem essa força acontecendo em mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, né? Ou seja, o que eu tenho é que essas forças aqui acabam se anulando. Ou seja, o seu momento dipolar é igual a zero. Isso aqui é quase que uma verdade absoluta para os hidrocarbonetos. O que eu quero que você entenda disso? Independente da quantidade de cadeia hidrocarbônica que eu adicione, as forças estão sempre se anulando. Ou seja, o momento dipolar dele continua zero sempre. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, aumentar a cadeia hidrocarbônica, ou seja, aumentar o tamanho da cadeia da molécula, aumenta o momento dipolar da molécula? Não, ele mantém o mesmo, tá? Não aumenta nem diminui. 3. Quando se efetua a separação dos referidos alcanos por destilação fracionada, destilam-se inicialmente os que têm moléculas maiores. Também não, cara. Olha só, se você olhar aqui, os hidrocarbonetos que têm moléculas menores, eles têm um ponto de ebulição também menor. Isso faz com que eles sejam liberados, sejam produzidos primeiro no processo de destilação, que é um processo de aquecimento. Pensa comigo, tem dois líquidos. Um ele tem um ponto de ebulição 100, o outro tem um ponto de ebulição 50, certo? Quando eu começo a aquecer, eu vou atingir primeiro 50 ou 100? 50. Então esse primeiro líquido aqui ele vai começar a evaporar com maior intensidade primeiro, ou seja, ele vai ser o primeiro produzido no processo de destilação. Então quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição, mais fácil, ou seja, primeiramente ele vai ser produzido no processo de destilação. Então destilam-se inicialmente as moléculas maiores? Não, as moléculas menores. E 4. Com o aumento do tamanho da molécula, a magnitude das interações de Van der Waals aumenta, com um consequente aumento da temperatura de ebulição. É isso mesmo, né? Eu mostrei para vocês um exemplo lá em alguma questão que eu não vou lembrar agora, mas eu vou mostrar aqui ele de uma maneira um pouco mais simples, né? Se você olhar, são todos hidrocarbonetos, as suas interações são todas do tipo de polo momentâneo, só que elas acontecem da seguinte maneira. Acontecem assim.
Aqui eu tenho 4 carbonos que interagem um com os outros. Nessa molécula, eu já tenho 5 carbonos interagindo um com os outros. Quanto maior o número de carbonos, maior a cadeia, maior a interação entre uma molécula e outra, entre uma cadeia e outra. Ou seja, a magnitude da interação total é aumentada. Então, essa afirmativa quarta também está correta aqui. Gabarito, letra C. Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Galera, acabamos nosso módulo de Química do Petróleo. Espero ter te ajudado e espero também que você esteja assistindo os vídeos, tirando dúvida com os monitores. Cara, não deixe para depois, estude, mantenha seu estudo em dia e qualquer coisa é só me procurar que eu te ajudo, ok? Um beijo, tchau, tchau.